Olhei para o coquetel Molotov na mão do chefe. Ele enxugou o suor, tendo preparado tudo na noite anterior. Cal estava ferido e precisava de atendimento, então nós o ajudamos a chegar à sala de preparo. Limpamos o ferimento com iodoforo. Não era profundo. Parecia mais um arranhão do que uma mordida. O teste da rota de transmissão do vírus número 4 indicou baixa. Se for realmente um vírus, a transmissão se dá por contato com fluidos corporais. Não falem, vou colocar um curativo. Descansem primeiro. Gritos ecoavam um após o outro, e todo o campus estava um caos. Olhei na direção para onde o segundo apontava. Fumaça preta subia da área dos dormitórios. Alguém tinha ateado fogo. Ou talvez fosse um incêndio causado pela perda de controle, mas figuras vagueavam entre os prédios. Algumas ainda vestiam pijamas. Aparentemente, tinham sido infectadas há pouco. Nossa escolha estava certa. O exame sussurrou. Se ainda estivéssemos nos dormitórios, não quero nem imaginar o que teria acontecido. O celular ainda tinha sinal, mas a internet caía toda hora. Conectei-me ao grupo da família. Mamãe e papai estavam desesperados. Estou bem. Não saiam de casa. Fiquem em um lugar seguro. Assim que enviei a mensagem, o sinal caiu. As comunicações começaram a falhar completamente. Cal se deitou em uma cama improvisada. Logo ali passava a fiação elétrica, e depois disso... Ele não terminou a frase, mas todos nós entendemos. A ordem social estava desabando e o mar... Isso era apenas o começo. O juízo final havia chegado. O fim dos tempos chegou. Nós estabelecemos uma ordem frágil. A sala de astronomia se tornou nosso refúgio e definimos uma rotina rigorosa na universidade. Durante o dia, 2 pessoas ficavam de guarda enquanto as outras 2 descansavam. À noite, todos vigiavam. A distribuição racionada de comida era importante, mas o mais crucial era economizar água. Se mantenham seguros. Eles são sensíveis ao som. Essa é uma lição que aprendemos pagando um preço alto. Ontem, alguém gritou forte no prédio de dormitórios ao lado. Como resultado, 7 ou 8 infectados foram atraídos, e aquele prédio agora caiu. O ferimento do quarto estava melhorando, mas ele dedicou mais tempo aos equipamentos. O interceptador de sinal foi ajustado por ele. Diversas informações começaram a chegar. O Distrito Leste caiu. O número de infectados e os pedidos de ajuda superaram as expectativas. O plano de evacuação foi ativado. O ponto de encontro é: as comunicações instáveis revelavam a solidão lá fora. Não éramos apenas nós na escola. A cidade inteira estava caindo. Soro! Laosse disse de repente. Interceptei uma mensagem criptografada. Mencionam testes com um soro. Onde? No Centro de Controle e Prevenção de Doenças Municipal. Disseram que o teste preliminar foi eficaz. Uma chama de esperança se acendeu em meio ao desespero. Mas o CDC fica do outro lado da cidade. Na situação atual, isso parecia impossível. Primeiro sobreviver, depois pensamos nisso, disse o chefe com sensatez. Mas na manhã do 5º dia, tudo mudou. Acordei para fazer minha ronda como de costume, mas encontrei o chefe encolhido no chão. Cabelo despenteado, ofegante. Ele ergueu o rosto. O olhar estava vago. Não estou me sentindo bem. Meu coração afundou instantaneamente. Quando começou? Ontem à noite. Talvez antes. Examinamos seu corpo. Não havia mordidas ou arranhões visíveis. Mas na sua panturrilha havia um inchaço. Parecia a marca de uma picada de mosquito. O rosto do exame 2 empalideceu. O silêncio na sala era mortal. E todos nós percebemos a verdade. O vírus não se transmite apenas por mordida. Os mosquitos que estão por toda parte, eles também são vetores de contágio. Isolamento. A voz do exame saiu fraca, mas firme. Tranquem-me na dispensa. De jeito nenhum. O segundo ficou agitado. É a única maneira. Ele se levantou com esforço. Consigo sentir dentro de mim. É como se estivesse pegando fogo. Não tivemos escolha. A dispensa foi transformada em uma área de isolamento temporária. Deixamos comida e água do lado de fora. O chefe entrou sozinho. Tranquem a porta, foram suas últimas palavras. Usem correntes. Usem tudo o que encontrarem. Clang. O barulho da fechadura ecoou. Minhas mãos tremiam. As 12 horas seguintes foram um tormento. Dávamos para ouvir gemidos vindo de dentro. O som de impactos. E também um rugido que gradualmente deixou de parecer humano. O segundo quis abrir a porta várias vezes, mas nós o impedimos. Ele não queria se tornar uma daquelas coisas, disse o quarto com os olhos marejados. Foi a escolha dele. De repente eu lembrei. O segundo era responsável pela patrulha no terraço à noite. O telhado estava tomado pelo mato alto. É minha culpa. Eu bati na parede. Devia ter mandado limpar aquela grama antes, mas agora era tarde demais. Vão buscar o soro, disse Zeron Testu com a voz falhando. Ainda há uma chance. Olhei para Kouazi e nos entreolhamos. Ir até o CDC. Atravessar a cidade destruída. Quais seriam as chances? Olhando para a porta trancada da despensa, sabíamos que não tínhamos alternativa. Naquela noite começamos os preparativos. Analisamos o mapa. O caminho mais curto até o CDC era uma caminhada de 15 quilômetros. O terreno era difícil e teríamos que evitar os infectados. Levaria pelo menos 2 dias. Nós isolamos todas as aberturas das roupas com fita adesiva, especialmente punhos e barras das calças. Armas. Além de facas, preparamos mais alguns coquetéis Molotov. Comunicação. O teste 4 ajustou o rádio para um canal específico. Essa frequência ainda estava funcionando. Suprimentos. Comida e água na quantidade mínima necessária. 3 dias seriam suficientes. Antes de sair, fui dar uma última olhada no chefe. Ele rugia e se atirava contra a porta. Sua consciência parecia vir e ir. Às vezes lúcido, às vezes perdido. Quando eu voltar, eu disse. Às 4 da manhã estávamos prontos. Empurramos a porta do planetário. O mundo lá fora era irreconhecível. O campus familiar se transformou em um inferno. Vidros quebrados, bicicletas tombadas e coisas que preferia não ver. Fogo ao longe. Sombras escuras vagueando por perto. Lembrem-se bem, conferi o equipamento uma última vez. Não importa o que aconteça, sobreviver é a
prioridade número 1. O quarto assentiu. Ele ajeitou os óculos, marca registrada dele. Nós três avançamos para a escuridão do apocalipse. Oi! Pelo Brother B, por uma centelha de esperança, mesmo sabendo que este poderia ser um caminho sem volta. A escuridão antes do amanhecer é a mais difícil de suportar. Avançamos na sombra dos prédios. Cada passo era como pisar em ovos. O quarto ia na frente navegando pelo celular. Quebrei o silêncio. A porta sul da escola é a saída mais próxima, mas também é a mais perigosa. Sempre teve o maior movimento. De repente, o quarto se agachou. Na pracinha à frente, uma dúzia de infectados perambulava sob a luz do luar. Dávamos para ver suas figuras distorcidas e movimentos antinaturais. Vários ainda vestiam uniformes escolares. Aparentemente eram alunos infectados ontem mesmo. Cal Air nos puxou para trás decididamente. Escolhemos um caminho mais longo, porém mais seguro, passando pelos blocos escolares, contornando a biblioteca e evitando o refeitório. Cada lugar familiar estava irreconhecível. A porta de vidro da biblioteca estava estilhaçada no chão. O interior parecia um buraco negro. Ao passar, vi algo se mexendo entre as estantes. Não olhe, continue andando. Finalmente chegamos ao muro. Havia uma porta lateral antiga, geralmente trancada, mas o segundo há muito tempo estudara a fechadura. Me dê 3 minutos. Ele pegou as ferramentas e começou a arrombar. Eu virei as costas para fazer a vigia. Empurramos a porta. Lá fora estava a cidade em ruínas. Se ainda restava um pouco de ordem dentro da escola, lá fora reinava o caos total. Carros abandonados nas ruas. Algumas portas abertas, outros bateram uns nos outros. Os postes de luz piscavam fracamente. Alguns já estavam apagados há tempos. O ar estava impregnado com cheiro de fumaça e decomposição. Coloquem isso na boca. Ajuda a filtrar pelo menos parte. Seguimos a rota planejada. A rua comercial que antes era tão movimentada agora parecia uma cidade fantasma. A maioria das portas de enrolar das lojas estava arrombada. Tudo estava uma bagunça. Alguém esteve aqui recentemente. O quarto apontou para as marcas no chão. Sobreviventes. Isso nos deixou aliviados, mas também mais atentos. Caminhamos cerca de 2 quilômetros. O dia estava clareando. Precisávamos encontrar um lugar para parar. Se mover durante o dia é muito perigoso. Os infectados têm visão ruim, mas enxergam melhor sob a luz. Ali! Apontei para um prédio comercial. Um escritório no 3º andar serviu de abrigo temporário. A fechadura era boa e as janelas estavam intactas. Nós revezávamos para dormir enquanto observávamos a rua. A cena durante o dia era ainda mais chocante. O número de infectados era maior do que esperávamos. Eles vagueavam sem rumo. Às vezes se agrupavam, depois se dispersavam. Alguns ainda mantinham hábitos de quando eram humanos. Vi um infectado de terno ainda esperando no ponto de ônibus. Apesar da placa estar caída no chão. Olha ali! O quarto me entregou os binóculos. A alguns quarteirões de distância, um pequeno grupo se movia rapidamente. Estavam bem equipados e se moviam de forma organizada. Aparentavam ser disciplinados. Forças oficiais? Não parece... Não. O quarto balançou a cabeça. O equipamento é muito sofisticado. Sobreviventes. Talvez do exército. Parece que não éramos os únicos com a ideia de buscar o soro. Ao meio-dia, o rádio chiou de repente. Alguém está aí? Aqui é. Por favor, responda. O sinal era fraco e cortava muito. Quer responder? O quarto olhou para mim. Hesitei. Revelar nossa posição era arriscado, mas isso era desespero puro. Apertei o botão. Quem fala? Sobreviventes. Estamos encurralados. No Museu de Arte. O museu não era longe dali, mas ficava fora do nosso trajeto. Temos uma criança. Ao mencionar a criança, a voz do outro lado ficou embargada. Desliguei o rádio e olhei para o segundo e para o quarto. Não vamos. O segundo foi direto. Temos nossa missão. Ele estava certo, mas havia tanta desesperança naquela voz. O quarto também assentiu. Continuemos andando, eu disse por fim. Às 4 da tarde voltamos a caminhar. Contornamos 2 áreas com grande concentração de infectados. Atravessamos uma zona residencial. O progresso estava mais lento do que o previsto. Se continuasse assim, talvez levássemos 3 dias para chegar ao CDC. Nossas forças aguentariam tanto tempo assim? 2 dias se passaram e já havíamos caminhado 5 quilômetros. O sol deixava o asfalto quente e mole, marcando nossos passos. Queimava a sola dos pés, fazendo-os doer. Olhei para minha própria sombra por alguns segundos. Anos atrás, quando a escola acabava, a sombra também era comprida assim. Só que naquela época, havia um monte de amigos barulhentos ao redor. Agora restavam apenas os passos do segundo e do quarto, ecoando na rua vazia. Zumbis apareciam nas sombras dos prédios ao longe. Não ousava olhar diretamente, mas não conseguia evitar notar pelo canto do olho. Sua pele em decomposição brilhava sob o sol. Parecia gordura rançosa. Moviam-se mais devagar do que à noite, mas ainda assim como marionetes sem corda. Se moviam incansavelmente. É estranho, né? Estão tão podres, mas as juntas ainda dobram e conseguem andar. Quanto falta? E a voz do quarto estava rouca, como lixa passando na madeira. Virei-me e olhei para o curativo em seu braço esquerdo. A mancha escura já tinha o tamanho de uma palma. Foi o corte que levou quando aquele velho o atacou. A cena do mercadinho passou pela minha cabeça de novo. O velho encolhido atrás da prateleira, tossindo tanto que as costas doíam. Quando demos a ele meio litro de água, seus dedos pareciam folhas secas ao vento. Quem poderia imaginar? No momento em que o quarto colocou o biscoito na frente dele, ele iria investir com um pedaço de garrafa quebrada? O som do vidro cortando a carne foi baixo. Parecia o de abrir uma embalagem plástica, mas com uma frieza que não parecia ser apenas por fome. Parecia que só queria levar alguém junto. Estamos quase chegando no viaduto. Tentei manter a voz firme. Meu olhar passou por cima do ombro do quarto e pousou no segundo. Ele estava distraído, olhando para o nada.